Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Tia Linux, agora na versão live. Minha ideia é hoje conversar um pouco com vocês sobre o HTTP3, ou também conhecido como HTTP over QUIC. Então também falar sobre o novo protocolo QUIC que está surgindo e quais que são as vantagens e desafios que essas duas novas versões de protocolos devem trazer. Um pouco sobre mim, para quem não me conhece, meu nome é Nelson Dutra, eu sou graduando em Engenharia de Computação pela UFPEL. Trabalho como desenvolvedor full stack e também como sysadmin. Falando um pouco sobre os conteúdos da palestra, né, que eu pretendo englobar e tratar hoje com vocês, é um pouco da história do protocolo HTTP. Então, discorrer aí desde a versão 0.9, proposta lá em 1991, até a versão do HTTP3, que é o que está se trabalhando na especificação hoje em 2020. Falar um pouco sobre os problemas que surgiram nas versões anteriores, que foram identificados ao longo do tempo, e as correções que as novas versões do protocolo trouxeram, e também por problemas que existem hoje que o HTTP3 se propõe a resolver. Sobre o QUIC também, a gente precisa falar, porque o HTTP3 ele vai sofrer uma mudança de paradigma, então ele vai rodar sobre o QUIC, sobre esse novo protocolo, diferente das versões anteriores que rodam sobre o TCP. E um pouco dos desafios que vão existir para a implantação do QUIC e do HTTP3, e também falar sobre o futuro do protocolo, o que a gente pode esperar dele aí nos próximos anos. O que é o HTTP? O HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol, é um protocolo da camada de aplicação sem estado, amplamente utilizado no modelo cliente-servidor. Então, baseado em requisições, né? O cliente requisita para o servidor e o servidor responde essa requisição. É normalmente utilizado pelos servidores web e pelos navegadores para fazer a troca de informações. Ainda assim, ele pode ser utilizado em outros cenários, né? Mas esse é o maior uso hoje do HTTP. Sobre as versões do protocolo. Bom, ele surgiu lá em 1991 na versão 0.9. A versão 0.9 do HTTP ela foi proposta por Tim Berners-Lee e era uma proposta muito inicial, muito simples, e o protocolo só possuía o método GET, né? Não possuía toda essa gama de métodos que a gente possui hoje, como o head, o post, o delete. Então, essa versão inicial do protocolo só tinha o GET. Depois, em 1996, surgiu a versão 1 do protocolo HTTP. Essa versão 1 ela adicionava os HTTP readers, que não existiam antes, adicionava um status code, que é o que permite ao servidor identificar o sucesso ou não da requisição, ou identificar, por exemplo, no caso de um status code 300, se essa requisição precisa ser redirecionada para outro lugar. E também foi adicionado o content type, que é o que permite fazer a transferência de outros conteúdos que não texto puro. Então, além do texto padrão, né, que o protocolo já transferia desde a versão 1, a gente pode trazer a transferência de novos conteúdos, como imagens, vídeos, que possuem outros content types. Depois, na versão 1.1, ali em 1999, que é a versão mais amplamente utilizada do protocolo, inclusive até hoje, ela foi adicionado o Keep Alive, né? O Keep Alive, o que ele permite? Ele permite que uma conexão ela persista por um determinado tempo entre o servidor e o cliente para que sejam executadas diferentes requisições. Foi adicionado o Pipeline, que permite com que o navegador ou o cliente ele dispare mais de uma requisição simultânea. Comumente esse número é tratado em 6, né? Então o navegador consegue disparar 6 requisições simultâneas para o mesmo host, mas isso em outras aplicações pode ser diferente. Ele permite o chunks. O que são chunks? Seriam quebrar grandes respostas em pequenos pedaços. Então, transferir conteúdos maiores em vários pequenos pedaços, em várias pequenas requisições, permitindo um tráfego de conteúdo maior. Inclusive até porque, como o HTTP roda no TCP, o TCP também possui um limite de tamanho de pacote. Então, os chunks eles permitem com que o servidor e o cliente trocam informações maiores. Também foi adicionado o Cache Control. O Cache Control é uma diretiva que permite, por exemplo, que um navegador carregue um recurso e mantenha esse recurso por determinado período.
Então, por exemplo, eu posso citar um cache control de 2 horas, de um dia, e durante esse período em que o cache é válido, eu não preciso carregar novamente esse conteúdo. Então, por exemplo, eu carreguei um CSS, um JavaScript ou uma imagem, enquanto o cache control for válido, né, ou que no caso a gente passa ali pelo servidor web, que é o MaxH, eu posso não requisitar novamente esse conteúdo. Pode ser mantida a versão atual. Foi adicionado o Content Negotiation, que permite que o servidor e o cliente estabeleçam uma melhor forma para essa comunicação, como, por exemplo, a linguagem ou como, por exemplo, a codificação em que essa troca de dados vai ser feita. E também foi adicionado o Rust Reader, que permite que um servidor web rode mais de um domínio. Então, ele rode com diferentes hosts. Lá em 2015, né, foi disponibilizada a versão 2 desse protocolo. Essa versão 2 também surgiu num estudo do Google em 2009, que era o SPEED. E o HTTP2 ele foi tratado pela IETF, né, que é o Internet Engineering Task Force, que trabalhou para a especificação do HTTP2. Ainda como o HTTP1, ele utiliza a mesma base, né, e traz algumas melhorias. Então ele ainda roda sobre o protocolo TCP/IP. E ele merece um slide separado porque foram grandes mudanças, né? Como, por exemplo, a compressão dos cabeçalhos de requisição, que era algo que não era possível antes. Os cabeçalhos de requisição ali, normalmente são pequenos, mas se a gente contar para um número grande de requisições, eles fazem diferença. Então, comprimir esse conteúdo traz certos ganhos, tanto na diminuição do uso de banda quanto na velocidade de carregamento para o usuário. O protocolo também se tornou um protocolo binário, né, que antes era um protocolo de texto, o que permite uma multiplexação dos dados e permite também uma transferência mais eficiente. A multiplexação de requisições, ali junto com o server push, ela permite com que em uma única requisição a gente entregue mais de um conteúdo. Então, por exemplo, eu poderia entregar uma página HTML, um CSS e um JavaScript na mesma requisição, por exemplo, usando um server push. O server push ele ainda não é perfeito, ele depende de muita adaptação tanto do servidor quanto do usuário para anteceder esses conteúdos, mas ele já trazia algum ganho. E também a priorização de requisições, né, que por mais que eu recebesse requisições em ordem diferente, eu poderia priorizar algumas na resposta do meu servidor. A implementação do HTTP2, por exemplo, pelo Nginx ou pelo Apache, ela traz mais segurança porque ela exige o uso de criptografia. Então, tu é obrigado a fornecer um certificado SSL, um certificado TLS, né, para servir o HTTP2, o que já traz mais segurança para a web e faz com que mais sites usem certificado usem certificados TLS para fornecer o HTTPS. Obviamente, o HTTPS já era possível na versão 1.1, mas na versão 2 ele se tornou praticamente obrigatório, que é algo bastante considerável. Depois do HTTP3, o início da padronização dele começou em 2018, né, a especificação, e ele ainda está sendo trabalhado até hoje. E é sobre isso que a gente vai discorrer nessa palestra também, sobre o HTTP3 e também sobre o QUIC, que é o protocolo sobre o qual o HTTP3 roda. Antes de continuar, vamos falar um pouquinho sobre o HTTPS, né? Eu mencionei ele antes. O que o HTTPS é? Uma junção do TCP com o TLS com o protocolo HTTP. E isso tem alguns malefícios, porque, bom, como ele está rodando sobre o TLS e o TCP, ele obviamente está sujeito aos malefícios do TLS e do TCP. O TCP, que é o Transmission Control Protocol, é um protocolo mais amplamente utilizado na internet. Ele roda sobre o protocolo IP. Ele precisa fazer um three-way handshake. O que é o three-way handshake? É uma troca de números, né, chaves entre o cliente e o servidor para estabelecer uma conexão segura, para identificar e validar que o cliente e o servidor são eles mesmos. Não é o uso do certificado TLS, né, é outra coisa, é só uma troca de chaves para garantir que o servidor e o usuário final realmente são os mesmos. Obviamente isso tem falhas, mas é uma implementação para aumentar um pouco a segurança.
ele ainda é um protocolo que faz a transferência em texto puro, né? Então, por exemplo, se houver uma criptografia em TLS, o TCP ele vai transmitir o conteúdo criptografado, mas por padrão ele transmite texto puro, né? Ele não faz a criptografia. E ele tem controle de pacotes. O controle de pacotes ele é bastante importante para algumas aplicações, para controlar, por exemplo, se o cliente ou o servidor realmente receberam a requisição. Então, quando o TCP está fazendo a troca entre dois computadores, né, duas máquinas, caso o pacote seja perdido, ele trabalha com reenvio para garantir que esse pacote chegue e também trabalha com tratamento de erros. Já o TLS, que é o Transport Layer Security, ele adiciona mais um handshake nessa conexão. Então, o servidor e o cliente eles precisam trocar o certificado TLS, né, o certificado SSL ali, para estabelecer uma conexão HTTPS. Fora isso, junta-se mais o protocolo HTTP e a gente tem o HTTPS, que é uma versão segura, usando certificados SSL para transferência de dados entre um cliente e um servidor. Bom, daí vem o Quick, né? O Quick, como eu falei, ele é o que vai dar suporte ao HTTP3. O HTTP3, diferente do HTTP2 e das versões anteriores, ele não vai rodar mais sobre o TCP, então ele vai rodar sobre o Quick. E o que é o Quick? É o Quick UDP Internet Protocol. É um novo protocolo, ele é da camada de transporte, tá? Assim como o TCP. Diferente do HTTP2, que é o próprio HTTP3, que são da camada de aplicação, o Quick é da camada de transporte. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode ser utilizado também para outros protocolos da camada de aplicação. Então, eu não preciso só rodar HTTP sobre Quick. E também quer dizer que a gente está fazendo otimizações numa camada mais baixo nível do que a camada que o HTTP2 conseguia fazer. Ele foi iniciado pelo Google em 2013, né? Ali eles tinham uma proposta que era o HTTP2 Frames over UDP, que é o artigo original do Google que deu início à implementação do Quick. E depois ele foi assumido pela Internet Engineering Task Force em 2015 para que a gente começasse a trabalhar numa especificação padrão para que ela pudesse ser implementada por todos, que ela fosse aberta e não unicamente pertencente a uma empresa, né, e ser implementada apenas pelo Google. Então foi tomada essa iniciativa e assim surgiu o Quick. O que são as principais vantagens do Quick? O Quick ele trabalha com strings independentes, tá? Então ele resolve o head of line blocking, que é, por exemplo, o que permitia no HTTP2, o TCP permitia no HTTP2 apenas um string. Já no Quick, por rodar na camada de transporte, ele resolve esse problema e ele permite que se executem mais de um string ao mesmo tempo. E isso traz um ganho, pois se consegue transferir mais dados ao mesmo tempo. Ele faz handshakes mais rápidos, porque diferente do HTTPS ali no TLS, ele em vez de fazer a troca, né, o handshake pelo registro do TLS, ele faz por mensagens. Isso eu vou discutir um pouco melhor mais à frente. E dessa forma ele também consegue prover em algumas conexões que a gente chama de zero handshakes, que é quando não se precisa fazer um handshake para fazer essa comunicação entre o cliente e o servidor, uma vez que isso já foi estabelecido anteriormente. Obviamente na primeira conexão você precisa fazer, e depois de um determinado tempo sem conexão você precisa fazer novamente. Mas existe um período onde isso não é necessário. E como eu vou mostrar mais à frente, né, isso tem um grande impacto na conexão e no uso diário para se realizar essas requisições. Ele trabalha com a entrega antecipada de dados, né, que é algo que o TCP não, que o HTTP2 já provia, porém ele traz ganhos, né, e traz essa entrega de dados antecipadas a um nível maior, pois ele está implementado na camada de transporte e isso pode ser utilizado por outros protocolos além do HTTP. E ele traz uma coisa que eu acho que é uma das maiores vantagens, assim, a meu ver, algo muito interessante, que é o Connection ID. O que o Connection ID faz? Em vez de se manter a informação de requisição ali, informação de quem que é o cliente através do IP, através o cliente e o servidor, né, trocando essa informação de IP, eles se conhecerem,
ele cria um identificador único para esse cliente. Então, o servidor cria esse identificador único. Então, vamos supor assim, a gente está na nossa casa, está acessando uma página, está acessando o Wi-Fi, e a gente precisa sair de casa, a gente precisa trocar para o nosso 4G, por exemplo. Ou a internet de casa caiu, ou a gente, sei lá, está fazendo uma troca, por exemplo, em streaming entre duas operadoras, entre diferentes redes, e através do Connection ID, eu não preciso reiniciar todo o processo de conexão porque meu IP mudou, tá? E eu consigo, mudando de host, ainda manter a conexão anterior. Isso é algo, assim, que pode trazer grandes ganhos, né? Principalmente nesses casos. Obviamente que se não, quando é um caso onde não se troca o IP ou não se troca a rede, não é tão vantajoso. Mas nesse caso, eu acho que ele tem muitos ganhos. O protocolo Quick, como o próprio nome já diz, ele roda sobre o DP. Isso tem algumas vantagens que a gente vai discutir mais à frente, mas principalmente o DP ele é um protocolo sem alguns controles, o que o torna mais leve, mas também traz alguns malefícios, que o Quick também se propõe a resolver, e a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. O HTTP2, o Quick, na verdade, ele pode ser considerado o HTTP2 da camada de transporte. Só que como ele está na camada de transporte, ele consegue trazer ainda mais benefícios. E como eu já falei anteriormente, o Quick ele pode ser utilizado por qualquer protocolo da camada de aplicação. Começou com HTTP3, mas outros protocolos podem seguir o mesmo rumo, né? E utilizar o Quick e assim obter ganhos também do Quick. Fazendo uma comparação rápida entre o Quick e o DP, bom, como eu já falei, o Quick roda sobre o DP, só que o DP tem algumas desvantagens, como por exemplo, ele não tem conexão, ele não tem reenvios, então ele não tem aquela garantia de entrega que o TCP conseguia fornecer. Então, através do DP eu não consigo ter certeza, somente com o DP, que o meu cliente recebeu, né, ou que o servidor recebeu minha requisição. Então isso é algo que tem que ser implementado em outra camada. O DP não provê isso. E ele também não tem controle de fluxo. Tá? Essas são algumas desvantagens do DDP. Porém, por ser um protocolo muito mais simples, ele pode ser mais rápido. E o Quick, o que ele faz? Ele roda em cima do DP e aí ele adiciona todo esse controle. Ele adiciona o suporte a conexões, ele adiciona os reenvios, então ele controla se o cliente ou o servidor receberam ou não e pode fazer esse reenvio. E ele também faz o controle do fluxo de utilização da conexão, né? O que não vinha por padrão no DP, mas o Quick ele implementa isso. Então ele consegue usar de um protocolo mais leve, implementando por si próprio a resolução desses probleminhas, né? Pode ser dito que o DP tem. Algo muito legal também que surge no HTTP3, na verdade ele não surge bem no HTTP3, né? Ele já existia antes, mas ele é utilizado pelo HTTP3, também pode ser utilizado em outros cenários, é o Out Service. O que ele faz? Ele indica, né, para o usuário que esse mesmo recurso pode ser servido através de outro host, através de outra porta, através até de outro protocolo. Então, por exemplo, ali, nesse nosso caso, esse Out Service, o que ele indica? Ele indica que esse mesmo recurso pode ser obtido via HTTP3, utilizando o protocolo HTTP3 com o DP na porta 50781. Então, eu fiz uma requisição, por exemplo, em HTTP2 ou HTTP1, e eu estou indicando para o browser ou para o cliente que, caso ele suporte, ele pode fazer essa conexão utilizando HTTP3. E aí, por mais que ele mude o host e mude a porta, ela ainda vai ser considerada same origin. Então, isso é algo legal também, porque evita aqueles problemas que a gente tem às vezes com cross origin. Então, eu estou servindo com um host completamente diferente, numa porta completamente diferente, mas ainda assim eu consigo considerar ele como same origin. Depois, fazendo uma comparação aqui, né, um pouco sobre o que a gente falou sobre o HTTP2 versus o HTTP3, olhando um pouco para a stack, como é que está a stack desses protocolos. Os dois rodam sobre o protocolo IP, que é basicamente a base da internet. E depois, sobre o protocolo IP, a gente tem o protocolo TCP e o protocolo UDP rodando. No caso do HTTP1 e do HTTP2, eles estão na parte mais de cima, eles estão na camada de aplicação. Então, eles rodam
sobre um TLS ali, que é um Transport Layer Security, que roda sobre o TCP, que roda sobre IP. Então a otimização que eles conseguem prover é somente para a camada de aplicação. Eles não conseguem prover nenhuma otimização a nível da camada de transporte. Já o HTTP3, ele é diferente. Ele roda sobre o QUIC, que roda sobre o DP, que roda sobre o IP. Então, ele consegue trazer ganhos para a camada de transporte. E isso é algo que pode ser amplamente utilizado também por qualquer outro protocolo que a gente queira colocar ali junto com o HTTP3. Então, novas versões de protocolo vão poder utilizar o QUIC. E outro detalhe legal também que dá para se notar, que a gente consegue ver, é que no QUIC, o TLS, né, e aí ele usa o TLS 1.3, ele não é um bloco separado. O TLS, por ser transmitido através de mensagens, ele já está contido dentro da própria camada do QUIC. Então o QUIC já fica responsável por isso. Não se precisa adicionar uma camada adicional. E como essa troca é por mensagens, não por registros, ela consegue ser mais eficiente. E em alguns casos prover aquele zero handshake. E aí isso pode trazer muitos ganhos para a camada de transporte em si. Tá? Comparando novamente o HTTP3 com o HTTP2, ou mais especificamente o HTTP over TCP e o HTTP over QUIC, como é que funciona no HTTP com o TCP? O HTTP, o cliente ele faz uma requisição, né? Faz uma requisição de sincronismo, o servidor devolve com acknowledge, depois o cliente devolve para o servidor com acknowledge. E daí eles fizeram um primeiro handshake. Daí eles precisam fazer o handshake do TLS. Né? Daí o cliente faz um envio do certificado SSL, o servidor também, eles fazem essa troca do certificado e estabelecem a conexão. Depois disso, feitos os handshakes do TCP e feitos os handshakes do TLS, daí sim eu posso partir para a minha requisição HTTP, uma vez que isso já está estabelecido. Acredito que você já tenha acessado uma página web e ter visto ali no canto do navegador que ele está fazendo o handshake do TLS. É algo muito comum, pois em alguns casos, né, ainda mais se a internet estiver ruim, isso pode levar um tempinho. E depois no HTTP over QUIC, né, que é onde está o HTTP3, ele não precisa mais fazer esses dois handshakes. Ele faz o handshake apenas do QUIC, entre o servidor e o cliente. E não precisa se fazer um handshake adicional para o TLS, porque o TLS ele já está incluído dentro da própria camada do QUIC, que está na camada de transporte. Então, isso diminui um handshake ali, e em alguns casos pode chegar a 0 handshakes, o que vai trazer um ganho ainda maior. E depois feito esse handshake do QUIC, ele já consegue partir diretamente para as requisições HTTP. Então dá para ver que o tamanho da pilha ali ele é menor, e isso efetivamente deve trazer alguns ganhos. Seguindo na comparação, né, vou fazer um resumo geral entre o HTTP2 e o HTTP3. No nível de camada de transporte, o HTTP2, como eu falei, está no TCP. O HTTP3 está no QUIC. Os strings, e aí no caso do HTTP2 eu só consigo prover um string por vez e transferir vários arquivos nesse string. Ele é provido pela própria camada de aplicação no HTTP2. Já no HTTP3, que roda sobre o QUIC, o string é provido na camada de transporte. Então eu consigo abrir vários strings e em cada um desses strings transferir vários arquivos. Então eu não preciso fechar um string para abrir outro como eu tinha que fazer no HTTP2. E isso nem é uma implementação do HTTP, é uma implementação do próprio QUIC. Então se outro protocolo decidir usar o QUIC, ele vai também ter o ganho dessa funcionalidade. Bom, o compressor de header ali do HTTP2 é implementado no HTTP, que é o HPAC, e no HTTP3 ele é implementado no QUIC. Então, outro protocolo também que utilizar o QUIC vai ter compressão dos headers, diferente no HTTP2, que isso estava restrito ao protocolo HTTP2. Para quem está usando o QUIC, qualquer requisição de qualquer protocolo da camada de aplicação que rode sobre a camada de transporte em QUIC vai conseguir fazer essa compressão dos headers com o QPAC. E isso vai permitir um ganho maior ainda em outras aplicações não web. Bom, sobre dados antecipados, o HTTP2 ele consegue fornecer dados antecipados? Mais ou menos. Por quê? Porque o HTTP2, essa implementação, ela depende muito da implementação do servidor web e também
parte do programador que está desenvolvendo a aplicação. No HTTP3, isso deve ter algumas vantagens, né, do próprio Quick conseguir fornecer esses dados antecipados. Então, aí, quando a gente fala em dados antecipados, por exemplo, a gente fala em fazer uma requisição para o servidor por uma página HTML e junto já me ser devolvido o CSS e o JavaScript que essas páginas precisam carregar. Isso deve ser provido de uma maneira melhor no HTTP3, ainda que já em alguns casos consiga ser provido no HTTP2. O HTTP2 ele não tem nenhum suporte ao Zero Handshake, então toda a conexão eu preciso fazer o handshake toda vez que for abrir o string. E no HTTP3 eu consigo abrir strings sem ter que fazer esses handshakes. Bom, mas aí o Quick e o HTTP3 eles parecem uma maravilha. Né? Eles não têm... não parece ter nenhum problema, parece ser o melhor dos mundos. Mas obviamente isso tem desafios, isso também tem problemas. Trazendo aqui os principais desafios, né, que ainda precisam ser resolvidos no HTTP3. O inicial deles é que ele apresenta de 3 a 7% de falhas de conexão. Falha de conexão é quando o cliente e o servidor eles não conseguem se comunicar. E por que isso acontece? Porque como ele é um protocolo da camada de transporte, ele precisa estar implementado nas coisas que estão entre o cliente e o servidor. Então não adianta o cliente e o servidor terem suporte. Então o browser e o servidor web terem suporte a isso. Se, por exemplo, o seu roteador ou o seu modem não suportar. Então se um load balancer que está no meio do caminho não suportar. Ou se algum firewall bloquear essas conexões por Quick. Porque normalmente os firewalls, principalmente os legados, eles só permitem conexões TCP e UDP. E bloqueiam os outros tipos de conexão. Então... alguns deles ainda bloqueiam conexões UDP, né, que também é algo que o Quick precisa para rodar. Então, existem essas percentagens de falha e por isso se necessita prover soluções alternativas. Então, da mesma forma que no HTTP2 eu não desabilitei o HTTP1, até porque, por exemplo, os bots, por exemplo, até o bot do Google, muita gente quer indexar seu site, ele ainda roda em HTTP1. Então, eu não desabilitei a versão anterior. Para o HTTP3, pelo menos por algum bom tempo, eu ainda não vou desabilitar. Eu ainda vou manter essa suporte alternativo a conexões HTTP2 e a conexões HTTP1 para esses casos de falha de conexão e para esses casos de bloqueio de firewall. Tá? Outra que a gente poderia ver como desvantagem e desafio do HTTP3 e do Quick é que eles têm um uso de CPU maior. Então eles vão usar de 2 a 3 vezes a CPU que é utilizada hoje para o mesmo número de acessos, para a mesma transferência de banda. Então ele é sim mais pesado, ele precisa ser mais otimizado. E isso é algo que está se trabalhando. Obviamente ele ainda deve ser lançado mais pesado do que o HTTP2, né, é a versão anterior, mas os ganhos que ele traz, né, já podem compensar. A gente vê isso porque alguns provedores como o próprio Google ou a Cloudflare eles já estão oferecendo soluções em HTTP3. Já é possível implementar, ainda que o número de usuários que vai conseguir se aproveitar desses benefícios seja pequeno, já é possível. Então, por mais que aumente o uso de CPU, os ganhos vão compensar e, obviamente, a gente acredita que esse uso de CPU, essa desproporção aí, ela possa ser otimizada e ser reduzida. Boa parte disso também pode vir do UDP, que é um protocolo que ele é pouco otimizado, porque a maior parte das conexões elas são feitas hoje via TCP. Então, essa infraestrutura no meio do caminho, aí eu me refiro também à infraestrutura antiga, como por exemplo os roteadores, os gateways, daí sejam, por exemplo, na nossa casa, né, como se a gente pegar o nosso roteador, o nosso modem, a gente pensar em quanto tempo a gente substitui esses equipamentos. Normalmente a gente substitui quando eles dão problema ou quando tem uma versão muito melhor. Então são equipamentos que demoram a ser substituídos. E com essa demora, o Quick ele demora a ganhar espaço, porque o equipamento que está no meio do caminho ele não tem suporte a esse tipo de conexão. E o UDP, normalmente os ISPs, né, que são os provedores de internet ou as próprias infraestruturas de cloud, elas não têm muita otimização, diferente do que se faz hoje no TCP, que boa parte desses equipamentos otimizam a conexão TCP. Então, com
uma maior abrangência e uma expansão do Quick, o DPI ele deve ser otimizado e isso deve trazer ainda mais ganhos. O desafio também é a troca do TLS, né, que agora é através de mensagens e não mais de registros. E isso traz um desafio, por exemplo, para as APIs e bibliotecas, né, que suportadas, por exemplo, por linguagens, suportadas em aplicações. Se precisam estabelecer um padrão de API e também se precisa desenvolver novas bibliotecas para que se consiga fazer essa troca de mensagens de TLS ao invés de fazer a troca de registros de TLS, para que se consiga utilizar o Quick e também obter esse ganho. E outro problema, até que eu considero pequeno, né, mas que em muitos casos, principalmente para quem está começando, vai ser um desafio maior, é a falta de ferramentas. Porque, por exemplo, hoje a gente até consegue monitorar algumas conexões do Quick, por exemplo, com o Wireshark, só que eu não tenho ainda muito detalhe, eu não consigo analisar muito bem a performance. Então, ainda tem uma falta de ferramentas para se fazer esse controle do Quick, para se fazer essa análise do Quick e também identificar erros no protocolo e tentar melhorar esse protocolo. Mas é algo que com certeza vai ser contornado. E aí, vamos usar o HTTP3? Bom, não é bem assim, né? Como a gente pode ver nessa imagem um pouco frustrante do Can I Use, o HTTP3 ele está rodando nativo em, quase nada, tá? Em 1,5% dos usuários globais conseguiriam fazer uma conexão HTTP3. Porque se a gente pegar ali o Chrome e o Firefox, que são os navegadores mais usados, eles até suportam HTTP3, mas isso precisa ser habilitado através de uma flag, setando essa flag no Chrome ou no About Config do Firefox. Então a gente teria que fazer esse set dessa flag, porque ainda não é um padrão bem definido, então não foi implementado um padrão final. A gente teria que setar essa flag para que o navegador começasse a aceitar essas requisições e tratar elas. Isso provavelmente deve aumentar, né, o uso e o suporte do HTTP3 nos browsers deve aumentar com a expansão do HTTP3. Quando de fato chegarmos a uma padronização final, os browsers devem ativar isso e aí sim a gente consegue obter ganhos mais reais e começa a valer a pena implementar o HTTP3. Bom, essas implementações, como eu falei, ainda não tem suporte nativo dos browsers. Os web servers mais usados, por exemplo, o Apache e o Nginx, por padrão, eles não têm suporte ao HTTP3. Existem sim implementações para esse suporte, mas não é nada ainda que um usuário, por exemplo, o iniciante conseguiria ativar. Ainda assim, existem diversas implementações do HTTP3, muitas delas diferentes entre si, por não ter esse padrão ainda bem definido. E o curl, ele, por causa do criador do curl participar também dessa iniciativa, é algo que já tem suporte ao HTTP3. Mas depois que ocorrer essa padronização final, o suporte com certeza ele deve aumentar. O que a gente espera para o futuro do HTTP3 e do Quick? A gente espera que não vai ser algo rápido, que o uso e a implementação ainda deve demorar um tempo. Então, diferente do HTTP2, por exemplo, que depois do lançamento final era algo que no próximo ano, desde 2015 até agora, a gente teve um grande aumento do uso do HTTP2. O HTTP3 e o Quick eles não vão ser assim. Eles vão demorar mais tempo para ganhar espaço no mercado, principalmente pelo que eu falei antes de ter bastante hardware legado e ter bastante infraestrutura entre o cliente e o servidor que ainda devem demorar a ser trocados e ainda devem demorar a ter suporte para o Quick e para o HTTP3. E o crescimento deve ser lento, né? Porque conforme for trocando esses equipamentos, for se adicionando mais suportes e for se tornando possível essas conexões com o Quick, ele vai começar a ganhar espaço, mas isso de forma lenta e gradual, diferente de versões anteriores do protocolo que eram apenas da camada de aplicação e que conseguiam ganhar espaço de forma muito mais rápida. A gente espera também que em breve se tenha um padrão final. Já se tem bastante coisa definida na RFC, né? O IETF Group já definiu bastante coisa, mas ainda faltam algumas coisas para se chegar num padrão final que possa ser amplamente utilizado.
E o Quick ele é um protocolo que se pensa para longo prazo. Não é algo que se pensa para se utilizar amanhã, como eu já falei, mas algo que entre para substituir boa parte das conexões feitas via TCP, então que elas se tornem Quick com o DP, e que isso possa ser utilizado em diversas aplicações e que isso, assim como o TCP, que já é usado há bastante tempo e foi melhorando, o Quick, da mesma forma, seja amplamente utilizado e entre até como substituição ao TCP e consiga ganhar espaço no mercado e fazer essa substituição gradual. Então ele é algo que a gente pensa aí para alguns bons anos de uso, né? Diferente do HTTP 2 ou de qualquer outro protocolo da camada de aplicação que pode ganhar uma versão muito mais rápida, ou um novo protocolo. Bom, queria agradecer vocês pelo tempo e por terem assistido a palestra. Espero que eu tenha conseguido dar uma ideia geral sobre o Quick e o HTTP3. Infelizmente, dessa vez não podemos nos ver pessoalmente, então não tem como abrir para perguntas, mas gostaria de deixar os meus contatos para que vocês pudessem, caso tenham interesse pelo HTTP3 ou pelo Quick ou só queiram trocar uma ideia, me enviar um e-mail ou conversar comigo no LinkedIn. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido a palestra. Espero que o protocolo cresça logo e que vocês consigam passar a utilizá-lo.